de hoje do Evangelho. A gente vai estudar um pouquinho sobre Jesus, né? Mas antes da gente continuar fazendo nossa prece, vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus, agradecendo essa oportunidade de amparo, essa oportunidade de estudo. E a gente pede que nos ajude hoje sempre nos nossos pensamentos, nos nossos corações. Que abençoe a casa do caminho, a nossa casa tão querida. E que nos ajude a sempre tomar as melhores decisões, as melhores escolhas para a nossa vida. Graças a Deus. Bom, gente, vamos lá. Então, no estudo de hoje, como eu falei para vocês, é sobre o Evangelho, né? Então, o estudo, né, o capítulo de hoje, o capítulo 4, que fala sobre ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, gente, é um assunto, é um tema que a gente, vamos falar assim, dentro da nossa religião, né, da doutrina espírita, é um assunto bem corriqueiro, ou seja, a gente vê bastante. Que principalmente, né, essa que a gente vai falar sobre do item 1 ao item 11, vai falar sobre reencarnação, tá? Então, assim, para começar, a gente vai fazer essa comparação entre reencarnação, ok? E ressurreição. Bom, gente, o conceito, né, de reencarnação, a gente já está cansado de ver durante todas as nossas aulas. O que é reencarnação? É a gente renascer, é a gente voltar à vida, mas em outro corpo. Não é assim que a gente aprende como reencarnação? Ou seja, a gente desencarna, a gente morre, a gente vai para o plano espiritual e depois volta, mas com outro corpo. Não é assim que a gente aprende? Bom, e o conceito de ressurreição? Ressurreição nada mais é do que voltar à vida. Ah, mas voltar à vida em outro corpo, igualzinho à reencarnação? Não. Ressurreição é a gente voltar à vida com o mesmo corpo. Então, imagina assim, a gente desencarnou, a gente morreu, mas passou algum tempinho, a gente vai lá e volta ao mesmo corpo. Vamos lá. Esses conceitos, né, acabam se confundindo muito em questão, por exemplo, quando a gente fala de Jesus, da história de Jesus. Bom, a gente também já viu, né, por várias vezes a história de Jesus e a gente sabe o quê? Que ele morreu. Bom, e muitas crenças falam em que Jesus ressuscitou. Bom, na nossa doutrina não foi bem assim. Não é bem essa palavrinha que a gente usa. O que a gente usa é outra história, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas, assim, antes de explicar, né, o que de fato a nossa doutrina fala, eu queria falar sobre, assim, 2 livros principalmente. Um desses livros é o livro Caminho, Verdade e Vida. O Caminho, Verdade e Vida, em um textinho, um dos capítulos, fala assim, do Além-Túmulo, capítulo 68. Bom, esse é um livro que fala sobre diversas coisas, mas esse trechinho que eu vou ler para você é rapidinho, presta atenção. E se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Bom, ele fala assim, poxa, Cristo, Jesus, né, não ressuscitou. E aí? Não ressuscitou mesmo? Mas também existe outro livro que também fala sobre isso. Não é o Caminho, Verdade e Vida, mas é um livro da Gênesis. Bom, é um livro, né, assim, que é um pouco mais avançado, mas que também traz essa passagem falando assim, um dos capítulos fala sobre a aparição de Jesus após a sua morte. Bom, a aparição, ele usa essa palavra, né? A aparição de Jesus após sua morte. Como assim aparição, gente? Ele ressuscitou ou não ressuscitou? Bom, como eu falei para vocês, ressuscitar seria voltar à vida com o mesmo corpo. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu com Jesus, nessa história especificamente, foi que houve uma aparição, ou seja, Jesus fez-se aparecer, né, se tornou quase
material para que as pessoas pudessem vê-lo. Ou seja, mais uma prova de que, de fato, a gente morre, mas o nosso espírito se mantém sempre vivo. Então, Jesus, de fato, não ressuscitou, mas realmente foi uma aparição. Ele se tornou visível, ou seja, tomou uma forma material para com que as pessoas pudessem vê-lo. Então, acho que a gente entendeu essa parte de ressuscitar, mas de que forma a gente pode aplicar essa palavrinha, ressuscitar, né? Vamos falar assim, na nossa doutrina ou na nossa vida? Eu acho que essa palavrinha vale muito mais para o nosso dia a dia. Porque a gente sempre tem, a cada dia, uma página em branco, onde a gente pode, vamos falar assim, escrever essa página com coisas não tão boas, pode escrever com coisas maravilhosas. Então, o nosso dia a dia, a nossa vida, é sempre uma oportunidade, vamos falar assim, de ressuscitar, de transformar pensamentos, transformar atitudes, transformar a nossa vida mesmo, sabe? E que dia após dia, por mais que nós não sejamos assim aqueles espíritos super evoluídos, mas que a gente tente, que a gente se esforce, que a gente estude, certo? Que a gente sempre corra atrás do melhor para a gente, do que as pessoas estão e das pessoas que estão à nossa volta. Então eu acredito que essa ideia de ressuscitar é muito disso, de transformar, de melhorar a nossa vida. Bom, esse estudo, né, traz muitas passagens, né, e muitas palavras e que muitas passagens de Jesus, mostrando algumas frases bem bacanas. E uma dessas frases fala assim: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Eu vou repetir: ouças aquele que tiver ouvidos de ouvir. Bom, como assim ouvido de ouvir? Né? Todo mundo tem ouvido de ouvir, né? Vamos lá, mas qual a ideia disso? Eu sempre falo assim para os meus alunos. Então, estou dando aula de matemática, às vezes de um assunto muito difícil, e eles prestam atenção, né? Ficam ali olhando. Às vezes você percebe que eles não estão pensando muito, pensando na morte da bezerra, mas estão ali tentando. E muitas das vezes, quando eles vão tentar fazer um exercício da matéria que eu ensinei ali naquele momento, eles ou não sabem, ou se perdem, ou né, têm dúvida, e ou às vezes né, não prestaram atenção. E eu acho que é muito a ver com essa frase de, assim, a gente escuta muita coisa boa que eu falo, muita coisa ruim também, né? Mas a gente escuta muita coisa boa, muitos pensamentos no nosso dia a dia, né? E, e às vezes a gente acaba entra no ouvido e sai pelo outro e a gente deixa pra lá. Imagina que eu estou falando assim, eu estou falando durante todo esse tempo essa lição e vocês vão dar o cliquezinho ali do X e vão esquecer tudo que eu falei. Não é isso que é a ideia, sabe? Que vocês é, prestem atenção e que, de certa forma, na hora de praticar, na hora que for fazer o exercício lá, que vocês lembrem, o que foi dito, que vocês lembrem de alguma maneira, alguma palavra que te marcou. Então é isso, no sentido de, poxa, que vocês possam prestar atenção de verdade nas coisas que estão à nossa volta e que podem ajudar a gente a melhorar dia após dia. E escrever na folha em branco que eu falei, escrever coisas boas, escrever atitudes boas. Então, assim, o nosso estudo
termina aqui, que essas palavras, que essa lição possa ajudar vocês de alguma maneira na vida de vocês. Muita alegria, que vocês tenham um dia de muita paz, de muita tranquilidade. Fazer nossa prece rapidinho. Agradecidos estamos por mais um estudo, finalizando mais um dia, e que a gente reflita, que a gente pratique de alguma forma as lições, as passagens de Jesus, que a gente pense você, mestre, no nosso dia a dia, que a gente não esqueça do seu amor, da sua luz sobre todos nós. Precisamos então encerrar mais uma prece, mais um estudo do dia de hoje. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima aula, gente. Valeu. Tchau, tchau.